Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa terceira aula agora. Nós vamos trabalhar as normas profissionais, né? As normas profissionais do trabalho do profissional de auditoria, né? Então vamos ver aqui no nosso material, vamos entrar no último aspecto da aula. Antes disso, vamos dar uma citada aqui nas normas brasileiras de contabilidade, né? A gente já havia falado a questão que é fundamental ao trabalho da auditoria, que o trabalho dela está intimamente ligado aos reflexos e às posições que se exprimem pelas demonstrações contábeis. Então, ou seja, o trabalho do auditor ele está intimamente ligado ao trabalho que o contador executa. Ele vai verificar se esse trabalho foi feito correto, se os controles que eles adotam, se os trabalhos realizados, os números que eles encontram lá, eles estão equivalentes àqueles que têm tal demonstração, né? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ali pela resolução 1328/2011, ele procura o que? Padronizar esses fatos, determinar todo o rol de ações, normas, regulamentações e regras equivalentes, né, que estejam ligados a esses elementos. Buscando qual objetivo, pessoal? A conformidade da condução da auditoria de acordo às normas, às NBCs, tá certo? Então aqui, né, no capítulo 13 da NBC, ele vai tratar disso e eu acho que é uma questão importante que depois vocês podem estar analisando, tá bom? Bom, vamos agora entrar aqui na questão das normas profissionais de auditoria, um aspecto um pouco mais técnico, mais específico, mas eu acho importante que nós possamos observar, tá? Do auditor independente NBCPA, né? São as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente a quem? Aos contadores que atuam como auditores independentes, tá? Então, primeira coisa, qual a competência técnica, qual a competência profissional que um profissional de contabilidade precisa ter para atuar como auditor independente? As normas de auditoria deram uma abrangência maior, principalmente a execução dos trabalhos, embora objetivamente não atribuam normas relativas à pessoa do auditor intrínseco do auditor, intrínseco a afirmar das qualificações e competências necessárias para o adequado desempenho da função. Né? Primeira regra, então, básica. Quem é essa pessoa, né? Por mais que hoje, igual a própria norma está deixando claro, foi dada uma maior abrangência, mas quem é esse profissional que pode executar? Será que aquele profissional técnico em contabilidade pode trabalhar como auditor? Né? Aquele cara que fez o curso técnico, que era permitido até ali no começo da década, será que ele pode? Vamos dar um outro exemplo. Será que na verdade, né, até o começo da década passada, a gente já está em 2020, né? Então, será que aquele profissional que é formado em ciências contábeis, mas não é registrado junto ao Conselho Federal, habilitado junto ao Conselho, que ainda não passou no exame da ordem, será que ele pode trabalhar como auditor independente? Será que ele pode ali estar preenchendo? Né? Será que ele pode ser um profissional da área? Então, de cara, a competência profissional, ela vai deixar claro o seguinte, não. Por quê? Porque a auditoria deve ser executada por pessoa legalmente habilitada pelo Conselho Regional de Contabilidade, na categoria de contador e que tem experiência adquirida e mantida pelo treinamento técnico na função de auditor. Ou seja, pessoal, não é qualquer profissional que pode exercer esse trabalho. A gente está falando de uma profissão extremamente técnica, de uma profissão extremamente que exige um rigor e um nível de detalhe enorme, gigante, tá certo? Então, somente pessoa legalmente habilitada, né? Opa, passou aqui, vamos voltar. Legalmente habilitada perante o Conselho. Então, se você é formado em contabilidade, mas não possui o registro legal junto ao Conselho Regional de Contabilidade, né, o CRC, você já não pode exercer a profissão, né? Exige, né? O que a função exige? Livre movimentação dentro das empresas auditadas e requer conhecimento de relações humanas, sociologia e psicologia para obter dados e informações relativas às empresas em exame. Pessoal, esse é um aspecto muito importante que eu trato muitas vezes com os alunos, né? Você não vai chegar lá e vai começar a dar, na condição de auditor independente, olha, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não.
você vai ter que ter trato, você vai ter que compreender de aspectos de gestão de recursos humanos, aspectos sociológicos para compreender como se dá a característica daquela sociedade, daquela região, a característica daqueles profissionais e até mesmo aspectos e atributos no que tange a psicologia, para entender o comportamento dos indivíduos, entender as suas reações, entender ali as suas, como as pessoas se comportam, para que você possa ter ali, no mínimo, você vai obter com isso indícios que podem levantar dúvidas, lembra do que a gente falou do ceticismo profissional? Levantar dúvidas ao exercício da profissão. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, às vezes, né? Tem um livro muito interessante na área de psicologia que eu gosto muito, o nome do livro é O Corpo Fala. Então as pessoas, às vezes, a própria postura profissional dela dá alguns indicativos. Às vezes a pessoa tá ali, ó, toda travada, toda com o braço cruzado. Muitas vezes isso pode ser um sinal de que a pessoa está fechada às informações que você está passando, que ela não está com uma abertura, né? Às vezes a pessoa está literalmente ali, ó, movimentando muito, muito impaciente, mexe os dedos, mexe as mãos. Pode ser um sinal de que a pessoa está o quê, pessoal? A pessoa está impaciente, que ela está demonstrando determinado nervosismo. A pessoa muitas vezes desvia o olhar para você o tempo todo, ela não consegue olhar diretamente para você. A pessoa está transpirando. São aspectos de cunho psicológico que vai interferir, é claro, na questão física do indivíduo e pode dar sinais importantes ao profissional de auditoria, né? Condições intelectuais são importantes, claro. Né? O intelecto avantajado, a pessoa ter ali um maior domínio intelectual é importante. Isso pode dar para ele maior amplitude para análise, pesquisa, estudo técnico, compreender até onde vai o limite de uma determinada regulamentação, vai impedir ele de que ele possa, né, criar burlas para danificar o processo. Então, com isso, quanto maior for a capacidade intelectual desse profissional de auditoria, é evidente que isso vai impactar na obtenção de melhores resultados, né? Aqui, pessoal, nós já falamos isso aqui muitas vezes, né? Principalmente as questões dos padrões morais, a questão do caráter do serviço, né? A questão ética, os atributos no que tange a idoneidade, integridade, respeito, imparcialidade e, sobretudo, independência. A gente está o tempo todo batendo nessa tecla, né, pessoal? A questão hoje aí de como esses atributos, esses, digamos, vamos chamar aqui de valores, esses padrões morais, eles são importantes para o profissional que quer trabalhar na área, né? Tudo isso é fundamental. Ele não pode abrir mão desses requisitos. Isso aqui, pessoal, não é que ele ter isso é um plus para ele trabalhar. Não é isso. Isso aqui é o mínimo, isso aqui é premissa, isso aqui é o básico, né? É igual muitas vezes a gente debate, a gente fala assim, nossa, mas como aquele político A, B ou C, como ele é correto, ele não rouba. Pessoal, sim, isso não é qualidade, né? Olha como aquela pessoa é bacana, ele não roubou, ele não passou a perna. Gente, ser honesto não é qualidade. É requisito básico, é premissa fundamental para aquele que quer trabalhar com auditoria, não só com auditoria, mas aquele que quer trabalhar, por exemplo, com a coisa pública. Então, nós não estamos aqui falando de aspectos que dão um plus ao profissional, que dão um up na carreira. Não, a gente está falando do básico, a gente está falando do mínimo. Sem isso, já nem se discute. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Então aqui nós temos aqui algumas coisas importantes, né, da questão da independência e sigilo. Depois eu aconselho que vocês leiam essa parte da norma profissional, tá? Acho que são uma série de aspectos aqui que são fundamentais no que tange a questão da independência, dos requisitos de controle, do controle interno do pessoal, né? Aqui a gente está falando até, perdão, na independência, tanto no que tange aos trabalhos de auditoria, como nos trabalhos de revisão, né? As características básicas, ele tem que ter algumas, a independência aqui, ela vai compreender alguns aspectos fundamentais. Quais são esses aspectos? Independência de pensamento, aparência de independência e a questões das ameaças à independência. Esses três fatores aqui, eles têm que ser bem trabalhados, né? Tem aquele ditado que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que ser honesta, né? Aliás, minto, eu errei aqui o ditado. Não basta a mulher de César
ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Mais do que ser, a pessoa também tem que demonstrar que é. Então, esses aspectos aqui também na questão da independência são fundamentais, né? Então, como eu tinha dito, requisitos de controle, do controle interno do pessoal, aspectos no que tange a sigilo, né? Todos esses pontos são importantes. Além disso, o trabalho do auditor, ele tem que sempre pensar na questão da execução do trabalho, né? No que tange ao quê, pessoal? Quais são os atributos fundamentais no que tange a sua competência profissional? Ele tem que ter conhecimento contábil extremamente sólido, tá certo? Ele tem que ter um profissional que ele, para compreender a grandeza das demonstrações contábeis, que mostram todo organizacional traduzido em números, ele tem que ter domínio forte do processo contábil, no que tange a produção dessas demonstrações contábeis, todas as partidas, todas as regras que chegam ao ponto do processo contábil. Então ele tem que ter um domínio grande, né? Ou seja, ele tem que ser o cara no que tange a contabilidade avançada. Fundamental. Tem que ter conhecimento administrativo. Tem que conhecer aspectos. Agora há pouco a gente falou aqui a questão de sociologia, psicologia. Então ele tem que ter domínio da administração, conhecer as funções básicas da empresa, como é que ela é a gerência dela, quais são as características no que tange a hierarquia e departamentalização organizacional, são atributos importantes. Ele tem que conhecer de tributação, ok? Tem que ter um bom domínio no que tange à contabilidade tributária, conhecer como se dá o cálculo dos tributos, conhecer quando se dá as cobranças, qual é a competência, qual é a regra, produtos isentos. Isso é fundamental ao trabalho dele. Além disso, tem que dominar aspectos de processamento eletrônico de dados. Hoje, pessoal, o trabalho de auditoria não existe se não for profissionais que tenham autoconhecimento em tecnologia da informação, em como processar esses dados. Por quê, pessoal? A gente está falando de um volume de informação absurdo, tá certo? Bom, então, diante disso, outros atributos importantes, a questão dos honorários profissionais, ele tem que saber como lidar com isso, né? Definir os seus honorários, a questão da guarda da documentação, aqui, pessoal, é importante ter aspectos, entender aqui algumas coisas no que tange até mesmo a ciência da arquivologia, né? Então, são coisas importantes, conhecer os prazos de guarda de documentos, as regras para isso, quando é que ele pode utilizar o trabalho de especialistas, ele pode chamar trabalhos de especialistas específicos, né? Em algumas áreas pode, mas ele tem que olhar aqui toda a resolução CFC 1230, ela regulamentou a TA 620, que trata da contratação desses profissionais, então é importante, né? Além disso, ele tem que entender como que a auditoria interna independente qualificada ela ajuda, ela auxilia, como ela é imprescindível para que dê maior segurança para o trabalho dele, tá certo? Então isso é muito importante. Você trabalhar, o auditor externo independente, ele trabalhar de modo consonante, de modo unificado com o profissional de auditoria externa, ajuda no processo de levantar problemas e encontrar soluções lá no começo, antes do final da constatação e da emissão do parecer, beleza? Então aqui nós temos todas as normas de profissionais de auditoria, também trago aqui para vocês, coloco aqui o link, deixa eu ver se eu abri, esse eu não cheguei a abrir, depois eu mostro para vocês, mas é exatamente isso aqui, eu dei um plus na tela, então tem todas as normas aqui profissionais, para que vocês conheçam aqui o nome da norma de cada uma, tá certo? Para que vocês possam conhecer e entender a importância de cada uma no exercício profissional de auditoria, ok? Bom, pessoal, aqui a gente encerra a nossa reunião. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? É só uma primeira oportunidade, daqui a pouco nós falamos mais na aula. E assim, conforme eu for disponibilizando essas ferramentas, o que eu puder fazer para ajudar vocês, para a gente possa superar esse momento de loucura, esse momento de crise, pode contar comigo, o professor Éder tá aí, tá? A minha filha fez a brincadeira, então quem gostou, curte, comenta, elogia lá no canal, se inscreva e dá o like, beleza? Forte abraço, pessoal, uma boa tarde, até mais.